Boa noite, irmãos. Graças a Deus, amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo número 24. Salmo de número 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele a afundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem está no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, não me entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó estradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? E nós estamos aqui para cultuar e celebrar ao Rei da Glória. Amém? Que a glória do Senhor possa envolver as nossas vidas nessa noite. Vamos orar? Deus, nós engrandecemos e glorificamos o Teu nome. Ó Deus, sabendo que por nós mesmos não seríamos dignos de estar aqui para adorar o Senhor, mas o Senhor, por meio da graça, em Cristo Jesus, que se entregou por nós, que pagou o espírito de dívida que estava sobre nossas vidas, que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, derramou seu sangue pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor, para que nós pudéssemos ter condição de ser salvos mediante a graça e a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Purifica o nosso coração, ó Deus. Torna esse ambiente um ambiente agradável ao Senhor, ó Deus, que esse ambiente possa, ó Deus, ser edificante para as nossas vidas também, ó Deus, que na palavra, nos louvores, no momento da ceia, sejamos edificados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a graça e a paz, amém? Amém. Vamos adorar e bendizer e glorificar o nosso Senhor, o Rei da Glória, amém? Ele merece todo louvor, toda exaltação, Ele merece o nosso melhor. Então que nessa noite nós possamos render a Ele um louvor agradável, render a Ele toda a adoração do nosso coração, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Uma coisa peço ao Senhor, que a buscarei. Pés estejam em tua casa. nas fraquezas, nas minhas fraquezas.
Senhor. Nós precisamos da tua presença. Como nós precisamos ser cheios do teu Espírito Santo. Nós estamos aqui, nós sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui, não sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração pra teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração pra teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti, meu Deus, sobre nós, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração pra teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração pra teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração pra teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Te damos honra, te damos honra.
nosso Deus. Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas? Glória a Deus. Te damos honra, te damos glória, porque tu és merecedor, Senhor. Somente a ti toda honra e toda glória. Somente a ti todo louvor, toda exaltação. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Sou o caminho, da verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, um Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será
tua casa. E amamos estar em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão com o Senhor. Que privilégio, ó Deus, podemos estar aqui, estar juntos, te adorarmos, bendizermos. Se manifeste a nós, no nosso dia a dia. Manifeste-se a nós, em nome de Jesus. Em cada passo dado, em cada pensamento, que o Senhor possa se manifestar a cada um de nós. Em nome de Jesus, no mais profundo do nosso ser, nós possamos ter essa intimidade com o Senhor. Que o Senhor se manifeste a nós, a cada dia, em amor, em graça, em bondade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Possamos experimentar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Vamos estar cantando mais uma canção. Enquanto isso, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta ao altar do Senhor, em forma de fidelidade, de adoração a Ele. Em nome de Jesus. Façamos dessa canção uma oração.
A irmã Ana. Tá bom aí pra me ver, senão a gente fica com vergonha, né? Não é real. Deus do céu. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Eu gosto muito de falar assim. É o meu desejo. A palavra do Senhor diz assim. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura sustenta a ira. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura sustenta a ira. Porque às vezes é aquela palavra assim, tão mansa, né? Que a gente está com aquela raiva, aquela palavra tão mansa, você quebra o coração e recebe aquela pessoa com todo carinho, com todo amor. E a palavra dura, a pessoa fica aquela ira, aquela raiva, né? Eu estava uma vez fazer um exame de vista, aí a gente fez muito colinho no olho, e aí depois eu não entendi o que o médico falou. Aí depois ele falou assim, a senhora é surda, é? Menina, eu fiquei voando assim. Aí eu falei assim, ô doutor, me desculpa. Apesar de eu não saber a leitura, eu não entendi o que o senhor falou. Para um bom entendedor, né? Para ele ser um médico, me atendeu tão mal assim, eu fiquei tão sentida, mas Deus. Amém, amém. A gente vai exalando o bom perfume de Cristo nessas situações. Os outros vão mirando a gente e a gente vai suportando com perseverança e paciência. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas. Inclusive, eu queria aproveitar para pedir perdão aos irmãos. Eu não me toquei, parei o carro e não vi ninguém chegando, prosei, fiz festa, né, e não me toquei que eu podia ter parado o carro e já ter ido junto com Edmundo, buscar alguns irmãos. Mas depois que acabar aqui, nós vamos trabalhar para o reino. Então, peço desculpas aos irmãos, ainda mais hoje que o texto da pregação é grande que só. O que é que faz? Palavra do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 30. 2 Crônicas 30. Eu vou pedir que os irmãos depois em casa leiam o capítulo 29, 30 e depois leiam também o capítulo de número 31, principalmente no finalzinho até a morte de Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 30. Segundo livro de Crônicas, capítulo 30. Nós vamos ler só alguns versículos e depois o ideal é lermos todo o capítulo até o capítulo 31, verso 1. Mas nós vamos ler até o verso 13 do capítulo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com toda a congregação de Jerusalém, em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Porquanto não a puderam celebrar no devido tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente, e o povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação. Resolveram que se fizesse pregão por todo o Israel, desde Beceba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes como prescrito. Partiram os correios com as cartas do rei
e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Assíria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, confiai-vos ao Senhor, e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Os correios foram, passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, muito grande congregação. E aí continua dizendo que eles celebraram a Páscoa ao Senhor. Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos consagre nesta noite, que o Senhor faça a tua palavra nos consagrar. Toca os nossos corações, consagra sempre as nossas vidas. O Senhor já tem convertido as nossas vidas, mas não é só a conversão que precisamos. Precisamos constantemente de sermos dedicados às coisas santas. Por isso pedimos que o Senhor nos consagre. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem eu estive na igreja de Mititá e preguei sobre a segunda Páscoa que o povo de Israel celebrou. E o reverendo Marinaldo pediu que eu falasse sobre consagração, e eu falei em Números capítulo 9. Porque depois que o povo celebrou a Páscoa, que foi em uma noite às pressas, essa Páscoa, conforme o mandamento do Senhor, antecedeu a última das pragas. A última praga, a morte dos primogênitos. E depois o povo de Israel se assombrou, o povo do Egito se assombrou e fez de tudo para o povo de Israel sair, porque morreu não só os primogênitos dos egípcios, como também dos seus animais. Enquanto que do povo de Israel, nem dos animais, nem dos filhos de Israel, morreu ninguém. E foi por causa desta morte dos primogênitos que depois Deus separa uma tribo inteira das tribos de Jacó, de Israel, a tribo de Levi, para que eles fossem como que resgatados. Então, a tribo de Levi era um resgate dos primogênitos de Israel, que teriam que perder também os seus filhos. Tudo isso apontando para Jesus, que é o primogênito de Deus. Nós vamos ver que Abraão também, Deus pede que seja sacrificado o seu único filho legítimo da promessa, Isaque. E agora, na nação de Israel, todos os levitas eram reservados, por isso era um povo que não tinha herança, porque a herança era o próprio Deus, era o povo de Deus reservado para a adoração e para o culto. Então, para vocês, e a conclusão do sermão lá foi esse texto que eu vou pregar aqui para vocês. Lá foi a conclusão do sermão e a aplicação. Nesse texto que nós acabamos de ler, que é muito maior, nós queríamos ler muito mais, mas Deus tem os seus propósitos. Nós vamos meditar hoje sobre consagração, e o
irmãos viram que eu pedi aqui a Deus na oração, que Deus nos consagre. Nós estamos no mês justamente da Páscoa, né? A Páscoa muda de data entre março e início de abril, como para os judeus também, sendo que a Páscoa era celebrada no primeiro mês judaico, né? E essa Páscoa sempre foi para lembrar os filhos de Israel de que eles foram libertos do Egito por causa da mão, braço forte do Senhor que os libertou, e a última praga foi justamente a morte dos primogênitos, onde dos filhos de Israel não morreu, repito, nem dos animais, nem dos filhos de Israel. Por quê? Porque nos umbrais das casas deles tinha o sangue de um cordeiro aspergido ali, nos umbrais das portas. Isso apontava para a morte de Cristo. Tanto é que na celebração da Páscoa, numa Páscoa, Jesus institui a Santa Ceia. É na observância dessa Páscoa que aponta para ele. E o próprio João Batista, quando vê Jesus, ele vai dizer isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício de Deus. Então, todas as celebrações da Páscoa no Antigo Testamento apontavam para Cristo, e por isso devia ser um estatuto perpétuo, como a Santa Ceia é um sacramento. A igreja não deve abrir mão do sacramento, nem do batismo, nem da ceia. O que é sacramento? O que é consagração, melhor dizendo? Vem do latim sacrare, que significa tornar sagrado. Então, consagrar significa junto, e sacrare é declarar santo. Então, é andar com as coisas santas. E isso tem tudo a ver com santificar. Então, quando nós consagramos um suco de uva vendido numa prateleira de qualquer supermercado, de qualquer mercadinho, quando nós consagramos um cálice que vende aí para o povo encher a cara de vinho ou de suco, né, do uso comum, e nós reservamos uma compoteirazinha ali que se reserva para colocar o pão, e agora não é para colocar ali nada além do que é reservado, que é o pão, para lembrar a morte de Cristo, o seu corpo e o seu sangue. Quando nós reservamos uma mesa, que muitas vezes é uma mesa doada, que era na nossa casa, e nós reservamos, eu até pirraçava, falando dos cavaletes lá da igreja de Lapão, né, aquela mesa feia, mas a partir do momento que nós consagramos, está consagrada. É aquilo que vai ser colocado, porque é mais importante do que a mesa, agora falando sério, mais importante do que a mesa é o que nós celebramos em cima da mesa. Podia ser uma mesa de ouro, se nós não celebrássemos de forma correta a ceia, e é uma das marcas de uma igreja verdadeira, celebrar os sacramentos de forma correta e administrar a pregação da palavra também de forma fiel e exercer a disciplina. Então, consagrar significa, então, andar junto com as coisas sagradas. E muita gente, e é da tradição nossa, do catolicismo que herdamos, no período da Semana Santa, muita gente fazia jejum, não comer determinados tipos de carne, só comer peixe, que é uma carne mais branca, né? Então, muitos faziam jejum durante o dia inteiro, e a princípio isso não tem nada de errado. É um desejo, uma busca de consagração, de penitenciar-se por causa da morte de Cristo e assim por diante. Mas vejam que nós temos que ser mais profundos. Nós não podemos ficar na superficialidade. Inclusive, a palavra sacramento, a origem dela está também em sacrare, que é santo. O sacramento é um juramento que os soldados faziam, que eles não poderiam quebrar nunca. E o sacramento para nós cristãos é justamente essa ordenança que Cristo nos deu, e nós devemos, como igreja, não deixar de cumprir nunca. Alguns irmãos nossos celebraram até, depois procure, dê uma bugada lá, procure no YouTube, as catacumbas de Roma, e você vai ver que eram cemitérios subterrâneos, onde muitos cristãos perseguidos iam lá, nesse local onde é cheio de caveiras, né, de ossos de mortos, eles iam celebrar a ceia ali junto com outros irmãos, que estão ali só os cadáveres deles, mas foram mártires, morreram por causa da fé. E para não serem perseguidos, para um lugar mais seguro. Quem é que imagina que alguém vai celebrar a ceia no cemitério? E era um lugar mais seguro
para eles celebrarem, e celebravam junto com o cadáver de outras pessoas e dos irmãos. Lembrando, não era para endeusar os cadáveres, nem para dar santa ceia para eles, mas era para lembrar que aqueles irmãos morreram na mesma esperança que nós ainda estamos vivos e ainda temos, e que em Cristo um dia tudo isso vai passar. O justo juiz voltará para colocar as coisas em ordem. Então, pense bem, o nosso texto básico é um texto muito interessante, porque ele vai falar da restauração de algumas coisas. Olha aí sua Bíblia, deixa aí abertinha em Crônicas. Se você voltar um pouquinho para o capítulo de número 28, no verso 1, no capítulo 28, verso 1, diz assim, 28 primeiro, só voltar 2 páginas, só acho 2 ou 3 páginas antes. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Não é que Davi fosse pai de Acaz, era um ancestral, né? Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas aos balins. Também queimou incenso no vale dos filhos de Inom, do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. E aí continua o texto. Vejam que Acaz foi um rei ruim, e o povo lá da terra prometida foi expulso, e Deus quis que o povo de Israel expulsasse eles em guerra mesmo, e matasse. Na realidade era para matar todos, porque eles tinham abominações, aberrações, e uma delas era sacrificar os seus filhos. E vejam que Acaz, sendo rei, em vez de seguir a lei de Israel, a lei de Deus, ele seguiu a lei dos pagãos daquelas terras, e chegou a sacrificar alguns dos seus próprios filhos, conforme o Senhor havia proibido, e vai dizer uma série de aberrações dele no restante do capítulo 28. Quando nós vamos ver no versículo 22 do capítulo 28, verso 22, diz assim: no tempo da sua angústia cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ou seja, diante das tribulações que teve, tanto da opressão da invasão, como da enfermidade, veja que ele maior transgressões cometeu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus no templo, fez-os em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém, também em cada cidade de Judá. Fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Esse não cara ruim? O cara era ruim, e quanto mais tribulação tinha, em vez de se arrepender, foi enveredar mais ainda pelo caminho da desgraça e da ruína, se tornando então idólatra, sacrificando a outros ídolos, e fechou o templo. Você já pensou o que é? O cara assumiu o poder, o rei, em vez de restaurar o povo, ele fechar o local onde o povo deveria se sacrificar. E com isso, lembre-se, sem os sacrifícios, o povo não tinha o perdão dos seus pecados. Ele estava fechando as portas do perdão de Deus para o povo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E como é que o povo pagava os seus pecados no Antigo Testamento? Sacrificando. Quando você pecava, você sacrificava um animal inocente no seu lugar e derramava o seu sangue, que é aquilo que aponta para Cristo. Uma coisa bem satânica, porque vejam que o mundo também quer que nós deixemos de pregar a Cristo, esse sacrifício de Deus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, este único sacrifício suficiente para nos purificar de todos os nossos pecados. E aí nasce então Ezequias. Depois da morte de Acaz, Ezequias assume o reinado.
e ele filho de Acais. Olha o que diz o verso 29, o capítulo 29, logo, capítulo 29. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto. Olha a diferença do filho para o pai. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Também Davi não era pai dele, era só um ancestral, o modelo de rei. Veja que este homem agora nasce, que nasceu num lar problemático, que escapou da morte, porque o seu pai sacrificou aos ídolos, ou alguns dos seus irmãos, ele escapou. Ele, ao assumir o reinado no lugar do seu pai, o que é que ele faz? Ele faz algo diferente do seu pai. Ele quebra a sequência de desgraça e de ruína que o seu pai criou para o povo. E vejam que o texto diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O pai fechou o templo, ele foi lá e abriu o templo. E depois o texto vai continuar dizendo que ele chama então os levitas, no verso 5, e lhes disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós os estáis vendo como os próprios olhos. E no verso 11 diz: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimar incenso. O candelabro, que nunca poderia se apagar, estava apagado, as portas cerradas, o culto não havia mais, a Deus não. Isso é apostasia, isso é desvio. E veio as consequências. A nação de Israel, por causa dos seus pecados, se dividiu. As 12 tribos se dividiram, 10 ficou de um lado, 2 do outro. Passou a ter uma guerra civil, os irmãos começaram a guerrear entre si e se matarem. Irmão matando irmão. E aí rei, tanto de um lado como de outro, cada vez piorando os reis. Mas ruim, uma desgraça. Mas veja que esse homem se levanta em busca da consagração. E ele começa como rei, fazendo a parte dele. Vou abrir o templo, vou chamar os levitas e vou restaurar o culto a Deus. E ele faz isso. Diz no verso 20 do capítulo 29 em diante, que ele restaurou o culto, inclusive os animais das suas propriedades, ele deu para que fossem sacrificados ao Senhor, e eles, os levitas, sacrificaram a Deus. No verso 36 diz assim: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra, uma obra de restauração, de consagração. O rei se consagrando, reabrindo a casa do Senhor, chamando os levitas e sacerdotes a se consagrarem, purificando o templo, trazendo novamente os sacrifícios, o culto, a adoração. Muito lindo isso. Diz o texto que o povo se alegrou por causa daquilo que Deus fizera para com o povo. A adoração restaurada. E aí, nós vamos ver no capítulo de número 30, que faltava agora uma coisa: faltava a celebração da Páscoa. Meus irmãos, para ganhar tempo, eu até saltei o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto
é que a consagração restaura a adoração. A primeira coisa que o rei fez foi: eu vou restaurar a adoração, e o que depender de mim como rei, eu vou promover isso. Então a consagração restaura a adoração. Todas as vezes que você e eu nos aproximamos das coisas sagradas e queremos viver próximos do sagrado, a primeira coisa que acontecerá na nossa vida é que o nosso culto, a nossa adoração, o Deus a quem contemplamos e adoramos e servimos, vai ser cultuado e adorado de forma aceitável, agradável, porque nós passamos a nos aproximar do objeto da santidade, que é Deus. Deus é o santo, santo, santo. E nós, como cristãos, adoramos a Deus. E quando nos aproximamos das coisas sagradas, as coisas sagradas só podem estar próximas de Deus e da sua vontade. Primeiro ponto. A consagração, em segundo lugar, saltei o primeiro ponto, mas preguei sobre ele, só não disse, a consagração restaura os sacramentos. Para o judeu, as ordenanças, uma delas era a Páscoa. E diz o texto que nós lemos que o povo não estava mais celebrando a Páscoa, pelo menos tão coletivamente, era um ou outro. E aí o rei então faz uma convocação para que corra então em pregão ao povo, né? Veja o verso 1 do capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, escrevendo também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. Páscoa esta que apontava para a primeira Páscoa, que foi quando eles foram libertos do Egito, da terra da escravidão. E eles deveriam lembrar sempre desta libertação. Sempre. Da mesma forma que nós, como crentes, nunca podemos nos esquecer de onde nós viemos e quem nos libertou. Por isso a Páscoa apontava para Cristo. E Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa libertação. Por isso, na Páscoa, nos elementos da Páscoa judaica, Jesus toma do pão e toma do cálice e diz: olha, esta é a nova aliança. A nova aliança agora que vocês vão celebrar. E como essa nova aliança, isto é o meu corpo que é dado por vós, e este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o comerdes e beberdes em memória de mim. Paulo, quando escreve lá em Corinto, ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei. E esta é a festa principal dos crentes, a celebração da ceia do Senhor, que é a Páscoa nossa. Então não acontece só uma vez por ano, como era a Páscoa judaica. Acontece todas as vezes que celebrarmos a ceia do Senhor. Se nós quisermos celebrar a ceia do Senhor todos os dias, nós podemos. Tem meses que eu tomo 4 sem ceia. Não tem nenhum problema com isso. Não? A igreja católica não diz, não, toda vez você tem. A coisa da gente é que não faz também essa. Não celebrar toda vez também não tem problema. Mas nós devemos buscar este momento especial. Sabe por quê? Quando nós vamos ver o que era a Páscoa, primeiro, era um rito familiar. Era para o povo de Israel. A ceia é para a igreja de Cristo. E ela é da família, era para o judeu e para aqueles que se convertessem ao judaísmo. Para nós, é para todo aquele que se converte e é batizado. Então é um rito. Eles, uma família biológica, nós da família da fé. É coletivo. É coletivo. Eu estava de Covid, Luciana também. Estava em casa, teve Santa Ceia na pão, eu podia muito bem pegar o pão, um suco de uva, e eu celebrar a Santa Ceia. Eu e a mulher, ainda mais, porque eu sou pastor e eu posso. Mas eu não fiz. Sabe por quê? Porque uma cerimônia coletiva. É importante que eu esteja com os irmãos. Tem que ser além da minha família. A Páscoa judaica era sim familiar, mas era todo mundo celebrando no mesmo dia
ao 14º dia do primeiro mês do ano judaico, todos juntos, cada um na sua casa, sendo que se o cordeiro pascal fosse muito, para aquela família, chamava outra família para celebrar todo mundo junto, para não sobrar nada para o outro dia. Ela antecede, como eu disse, a última das pragas do Egito. E ela era um memorial eterno, uma solenidade ao Senhor, um estatuto perpétuo, um rito, um sacrifício da Páscoa do Senhor, conforme nós vamos encontrar isso lá em Êxodo, capítulo de número 12. Vejam, isso é extremamente importante, sabe por quê? Porque a Páscoa foi celebrada às preces na noite, e a próxima Páscoa que os judeus deveriam celebrar já era na Terra Prometida. Mas por causa do pecado deles, eles, em vez de celebrarem na Terra Prometida a próxima Páscoa, que era anual, eles tiveram que celebrar no Monte Sinai, na região do Sinai. E passaram celebrando 40 anos no deserto até morrerem aqueles que Deus disse que não entrariam na Terra Prometida por causa dos seus pecados, por causa da idolatria. Por volta de quase 1000 anos depois, Ezequias é rei e o povo abandonou a celebração da Páscoa. 1000 anos depois, o povo estava desviado. Isso é extremamente grave, meus irmãos, e a consagração faz com que nós voltemos a celebrar aquilo que é um memorial, aquilo que é uma solenidade ao Senhor, um estatuto perpétuo, um rito, um sacrifício, o sacrifício da Páscoa do Senhor. E quando nós seguimos como cristãos, nós vamos celebrar o sacramento, porque isso deixa claro a quem serviremos, como serviremos, o que cremos, como cremos, tudo volta a ter sentido. E sabe por que eles sorriram quando convocados, para celebrarem a Páscoa? Porque a Páscoa apontava para um Deus que libertou, mas eles agora estavam novamente debaixo da opressão. Mas eles não estavam debaixo da opressão porque Deus era um Deus infiel, mas é porque eles eram infiéis. Foram eles que se desviaram. Por isso o rei deixa claro: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele e para o servirdes, para serem seus ministros e queimarem incenso. Os sacerdotes, os levitas se desviaram, o rei se desviou, a casa, e o povo se desviou. E agora, quando chega as cartas dizendo para o povo: venham para Jerusalém para celebrar a Páscoa, diz que eles zombaram, sorriram, porém riram e zombaram deles. Como é que eu vou celebrar um Deus libertador se eu estou agora na opressão dos assírios? Já não crio mais no Deus libertador. Tem muito crente que vai ficando velho de fé, perde a consagração e se esquece da sua libertação. Acha que a religião é só um advento social, que é cultural, que está tudo bem. O que é importante é ir no domingo ali fazer um ato religioso, está tudo bem. Cumprir meu horáriozinho ali de culto, está tudo bem. Sem nenhuma consagração. E vejam que a consagração, ela restaura a adoração e ela restaura os sacramentos, porque é necessário restaurar o serviço que deve ser feito. Tudo isso aqui é para nós nos reanimarmos, fortalecermos a nossa fé e novamente termos o ânimo para continuar fazendo aquilo para o qual fomos chamados, porque enquanto que na nação de Israel os levitas foram chamados para serem os sacerdotes e os que cuidavam do culto na igreja de Cristo, todos nós somos sacerdotes. Não é só o pastor Luciano, não. Não é só o presbítero, não. O nosso sacerdócio é universal. Todo crente é um sacerdote que ministra diante de Deus, com as suas orações, com as suas intercessões, com as suas adorações, com os seus cultos,
às vezes em secreto, no seu lar, sozinho lá, e você, com as suas orações, Apocalipse vai dizer que a taça cheia, então, de incenso, que é colocada ali no incensário diante de Deus, é a oração dos santos, das quais a sua e a minha lá, ofertada diante de Deus com um aroma suave e agradável. Meus irmãos, a consagração, em terceiro e último lugar, ela restaura a gente. Eu vi um padre falando e eu fiquei de queixo caído. Ele disse que era seminarista e o professor dele disse assim: nós não fomos chamados para curar feridas, nós fomos chamados para salvar pessoas. Rapaz, isso é muito importante. Se ele segue ou não é problema dele. Às vezes a gente fica querendo curar feridas e gasta muito tempo querendo curar feridas. É importante curar feridas? É, feridas de dificuldade financeira, dificuldade social, preconceitos, traumas. Tudo isso é importante, mas o mais importante é a salvação da alma. Muitas vezes nós queremos resolver os problemas sociais, queremos que as pessoas tenham um salário bom, que tenham um emprego bom, e isso é bom, mas muita gente que tem emprego bom, tem dinheiro para o inferno. O nosso ministério, veja que quando Pedro é chamado, diz que eles seriam pescadores de homens e não curadores de feridas. Muita gente que vai para a igreja vai em busca da cura das suas feridas. Até não tem nada de errado no início, até você descobrir que Deus tem algo maior para você, uma cura superior, que é mais do que curar os seus traumas, as suas feridas, as suas dores, as suas dificuldades conjugais. É salvar a sua vida eternamente, é manter você consagrado, é manter você junto do santo. Deus vai fazer isso de forma tão grandiosa que vai nos aproximar dele para vivermos próximos dele à eternidade. Porque o objetivo da vida de Cristo não foi lhe curar feridas, mas foi salvar a sua vida e a minha no inferno, para vivermos consagrados com ele, com o santo, juntinho do santo, como Jesus diz acerca dele e do Pai: eu e o Pai somos um. A promessa é que nós seremos semelhantes a ele, e lá na eternidade nós seremos, ainda que adotivos, filhos de Deus. E aí, meus irmãos, o terceiro ponto é que o nosso ministério é restaurar a gente. Primeiro o rei, quando se consagra, ele diz: eu como rei tenho o poder de abrir o templo novamente, porque se meu pai tem o poder de fechar, eu tenho o poder de abrir. E ele não obriga os sacerdotes a fazerem as coisas dos levitas, ele diz: olha, se consagrem, foi para isso que Deus chamou vocês. E eles são movidos, ou seja, o rei consegue contagiá-los. Depois eles contagiam o povo, diz que o povo ofereceu muitos sacrifícios. O povo trouxe muitos sacrifícios ao ponto deles terem que quebrar a lei. A graça, Michel, sempre esteve presente no Antigo Testamento. A gente aqui não lê dele. Porque a lei, só quem poderia sacrificar era o sacerdote. Mas a quantidade de sacerdote não foi suficiente. E aí os levitas tiveram que sacrificar, mas o levita não podia sacrificar. E aí os levitas sacrificavam e os sacerdotes aspergiam o sangue, porque foi sacrifício demais. E Deus não se importou com isso. Deus não se importou com isso. Sabe por quê? Porque o povo estava ali agora se arrependendo, estava sendo contagiado, porque quando há consagração, restaura gente. Depois nós vamos ver que há a restauração do povo e depois a restauração dos valores inegociáveis. Um dos valores inegociáveis dentro da nação de Israel era a celebração da Páscoa. Não podia deixar a Páscoa morrer, sabe por quê? Porque lembraria do Egito, lembraria da escravidão, lembraria da libertação, lembraria do Deus libertador, mas principalmente seria a manutenção do derramamento do sangue do Cordeiro Pascual, que vai se culminar em Jesus Cristo, quando Ele mesmo entrega o seu sangue naquela cruz e diz: está consumado. Não podia apagar essa mensagem progressiva que apontava para Cristo. Sabe aquele outdoor, aquela luz que tinha que apontar o tempo inteiro para algo diferente que haveria de acontecer?
Quem é que não poderia deixar pagar o povo? E aí o povo é restaurado nessa missão, e diz que o povo veio, e veio então, alguns riram, zombaram, não quiseram, mas diz o texto, olha o que diz o texto, todavia, verso 11 do capítulo 30, todavia, alguns zombaram, todavia, alguns de Aser, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e foram para Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprir o mandato do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos no segundo mês, porque no primeiro mês não deu tempo. E diz que eles celebraram conforme lá está em Números 9, que poderia aquele que errou e não celebrou porque estava imundo no primeiro mês, celebrar no segundo. E diz que eles então celebram no segundo. E diz que essa celebração, mesmo alguns não tendo tempo de se consagrar, até quando chegaram lá, Michel, alguns não deu tempo de se consagrar. E diz o texto, olha o que diz o texto, coisa mais linda, verso 17. Verso 17 do capítulo 30. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificar ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito. Desobedeceram a lei. Mas não é porque eles desobedeceram que disseram assim, vamos desobedecer. Eles disseram, nós vamos celebrar a Páscoa porque a Páscoa é mais importante do que a gente achar que a gente vai ficar 100% limpo e cumprir tudo direitinho. Isso aí vale para nós na liderança, porque às vezes a gente fica querendo que o povo para participar da ceia também seja o povo que já está no céu, sem pecado, para celebrar hoje. Gente, tanto quem celebra como quem ceia, nós somos pecadores. E diz que o povo, então, não cumpriu tudo conforme estava escrito. Ezequias orou por eles, dizendo, o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor, Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Que Deus perdoe aqueles que, mesmo não conseguindo fazer tudo que é certo, mas está aqui para fazer. Apesar de mim, Senhor, eu estou aqui. E quer um consolo? Olha o que diz o verso de número 20. Se você não se consolar com isso, eu estou querendo você. Ouviu o Senhor Ezequias e sarou a alma do povo. A Santa Ceia, meus irmãos, não é para gente perfeito, não. Não é para gente relaxado, não está nem aí. Mas não é para gente perfeito. E eu vejo que tem muita gente que abre mão da ceia, achando que no dia que ele tiver uma santidade extrema e corrigir tudo na vida dele, aí vai estar no dia. E aí eu vou dizer, esse dia não vai acontecer, a não ser quando Jesus voltar e lhe glorificar e transformar o corpo seu semelhante ao dele. Ou seja, você vai passar o resto da vida sem ceiar, até o dia que Cristo voltar e lhe salvar. E não é assim a Santa Ceia. A Santa Ceia é então agora. A consagração é agora. A consagração começa agora. Não é uma promessa só para o céu. É incrível que só quem está sem tomar a Santa Ceia hoje é Jesus Cristo. E aqueles que já morreram. E aqueles que nunca se converteram ainda. Jesus disse que só vai tomar da ceia quando ele vier nos buscar. Mas ele não disse que a gente era para fazer isso. Ele disse, olha, vocês vão fazer isso sempre em memória de mim. E aí diz que o rei orou pelo povo. E diz que Deus, o Senhor, viu a Ezequias e sarou a alma do povo. Ou seja, nós, como crentes, quando nos consagramos, nós restauramos a adoração, nós restauramos
restauramos as ordenanças e os sacramentos, e nós restauramos pessoas, nós restauramos gente. A gente e os nossos. E aí diz o texto, para nós já concluirmos, diz o texto no verso 31, acabando tudo isso. Capítulo 31, verso 1. Capítulo 31, verso 1. Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que em tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. O que é que o senhor está dizendo, pastor? Que eu tenho que sair daqui e entrar na igreja e quebrar as imagens? Não. O que é que o senhor está dizendo? Que é para eu entrar no terreiro de Marcos e quebrar tudo que estiver lá? Não. É eu passar na frente de uma loja, um caminho que eu faço para descer, que eu passo uma loja que vende coisa de, né? Ou então passar na frente de um monge, que é um templo budista, entrar lá e derrubar a estátua de Buda. Não é isso, não. Nesse caso aqui foi, porque a nação de Israel era uma teocracia. Hoje nós vivemos num mundo que não é assim. Existem leis que protegem o direito de culto das pessoas e a gente tem que respeitar. Por isso a gente tem o direito também aqui agora de estar fazendo o nosso. Nenhum problema quanto a isso. Mas é quando você derruba isso da sua vida, no seu lar, dentro da sua propriedade. É quando você vai lá para o teu trabalho e você vai como uma pessoa consagrada. É quando você entra numa escola como aluno e você entra como uma pessoa consagrada. É quando você vai para a fila do supermercado e você pega a fila como uma pessoa consagrada. É você agora quebrar essa estrutura satânica que obriga as pessoas e você vai dizer, eu não, porque eu vivo com o santo. A minha vida foi consagrada. E diz que eles vão para suas casas e no meio do caminho eles vão fazendo o que tem que fazer. E nós temos sim, sem quebrar a religião dos outros, pela pregação do Evangelho e pelo testemunho das nossas vidas, arrancado muita gente dos infernos pela graça de Cristo. É pela pregação do Evangelho que a gente vê muita gente como filho de Acais, que estava indo para o inferno. E depois você olha e diz assim, olha, a família não valia nada. Mas olha como essa moça hoje é uma bênção. Olha como esse jovem é uma bênção. Olha como Deus transformou a vida dessa pessoa. Da mesma forma que transformou a vida de Ezequias. Mas tem agora um perigo e um alerta que eu preciso fazer. A consagração tem um perigo. Quando a gente se aproxima das coisas sagradas e a gente começa a se acostumar muito com elas, a gente começa a se sentir meio exibido. E a gente começa a se achar meio privilegiado demais. E a gente se ensoberbece. Essa é a nossa conclusão e aplicação. Ezequias, que faz todas essas coisas, diz no capítulo 32, verso 24 e 25, que diz assim, capítulo 32 de 2 Crônicas, verso 24 e 25. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá em Jerusalém. Que jamais a nossa consagração nos dê aquele sentimento de soberba, que a gente não se exalte, que a gente seja humilde, porque tudo que somos é pela graça. Nunca nos esqueçamos disso. A nossa consagração não nos faz os bambambãs da história.
continuamos dependentes da graça. Porque se a gente se ensoberbece, a coisa desanda. E tem muito crente soberbo. Eu já fui um desses. Fazia tudo, pregava, razoável, sabe? Muito rico, muito sei o que lá, isso, aquilo, outro. Batia naqueles que estavam em pecado, realmente estavam, e disciplinava, e fazia, e repreendia, e peitava. Eu disse, tá bom, você está fazendo, está certo, mas deixa eu lembrar aqui um pouquinho quem é você. Deixa eu só deixar você solto um pouquinho para você ver se você não vai ser aquela cadela que volta o vômito e a porta que volta ao lamaçal. Não se ensoberbeça, não. Tem muito crente que está se achando. Não é só na igreja pentecostal, não. Dentro das igrejas tradicionais, muita gente acaba se achando. Não deixemos que algo bom se torne algo mau. A consagração é algo bom, que nos leva à adoração, nos leva a restaurar os princípios dos sacramentos, da obediência, de fazer o que é certo. Nós contagiamos pessoas e conseguimos atingir e resgatar pessoas. Mas se a soberba chegar, nós cairemos. E perderemos a salvação? Não perderemos a salvação. Nós perderemos a bênção da consagração. E a consagração é uma bênção. Aí, esses 9 anos que eu passei fora da igreja, está tendo consequência agora no meu lado. Hoje eu estou consagrado, mas as consequências estão lá. Está lá. Meus filhos cresceram de igreja, passaram a adolescência fora da igreja, foi um período que não acharam uma namoradinha, não namoradinha da igreja, não frequentavam a UPA, a mocidade. E aí, não querem saber de igreja. Olha as consequências. Deus nunca tira das nossas vidas as consequências. E Ezequias, ele vai se ensoberbecer a tal ponto que os babilônios mandam espias lá, ele recebe e mostra os tesouros, e mostra os lugares, todo orgulhoso da sua riqueza. E Deus diz, você vai cair porque você teve prepotência. E de fato, ele não viu a ruína, mas logo depois, os babilônios vieram e levaram cativo a Judá. Mesmo um homem consagrado como ele, por causa de que se exaltou, veio a ruína. Que Deus consagre a sua vida e que Deus nos livre da soberba. Vamos cear humildemente. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo, numa Páscoa judaica, como os judeus já haviam celebrado por séculos, ele toma de 2 elementos da Páscoa judaica, o cálice e o pão, e diz para o pão, isto é o meu corpo que é dado por vós. E conforme ele toma do cálice, diz, esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. A Santa Ceia mostra claro, deixa claro, melhor dizendo, que nós precisamos nos consagrar. E nós vamos orar pelos elementos, e isso é uma consagração. Mas quando você tomar a ceia, é uma consagração. E quando você disser, eu em breve vou também ceiar, é uma consagração. E quando você sair daqui dizendo, olha, eu creio em Jesus Cristo, que Ele morreu para me salvar, é uma consagração. E isso vai transformar pessoas na sua casa, vai transformar a sua vida, vai transformar a sociedade que você está. Só não deixemos que o nosso coração se ensoberbeça, porque a ceia mostra que tudo isso aqui é graça. Nem eu mereço ter você. É graça. E há um cântico que diz assim, que quando o reverendo Josué Rodrigues canta esse cântico, mas eu acho que não é dele, diz assim, que quando ele chegasse no céu, e os irmãos perguntassem a ele, como foi que ele chegou lá? Ele diz,
Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E a graça, a mesma graça que estava lá nos dias de Ezequias, que o povo não fez tudo certo, mas mesmo assim Deus perdoou aquele povo e aceitou as ofertas daquele povo. O Senhor Jesus toma do pão, o parte, louvado seja Deus. Como está bonito esse pão. Tudo que fizermos para lembrar da beleza do nosso Salvador é pouco. E ele toma desse pão e parte e diz: isso é o meu corpo que é dado por vós. De igual forma ele toma do cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos que vão ceiar a ficarem em pé. Presbítero Michel. Teve um caminho de tesourinho que eu separei para mim e tem um outro aqui que é de Michel, porque os presbíteros é que devem tomar com o tesouro e os pastores, e não os fiéis. Vamos ceiar. Não, a esposa não. Coisa feia. Esse é o meu corpo que é dado por vós, e este cálice é o cálice da nova aliança. Sobrou cálice. Não precisa nem tomar com besouro. A glória do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, eu convido a você, que já foi batizado, professou a sua fé, e que é um estímulo para os outros. Não tarde. Eu cobro isso sempre, não é porque eu quero que você se torne presbiteriano. Porque a ceia não é presbiteriana, a ceia é cristã. Então você tem que fazer parte de uma igreja para ceiar. E a igreja, um dos pré-requisitos para fazer parte da igreja é batizar e professar a fé diante dos irmãos, dizendo: a fé de vocês em Cristo Jesus é a mesma. E aí você vai poder participar da ceia do Senhor também. Se tem algum impedimento, corrige, restaura. Não queira perfeição. Lembre-se que é graça. Se você for esperar tudo está 100% e você perfeito para ceiar, eu lhe digo: você não vai ceiar nunca. Não bote condições. Ah, se meu marido se converter. Ah, se meus filhos se converterem. Não bote condições, não. É graça. Você não pode fazer barganha com Deus, não. É graça. É para você. Não é para o seu filho. Não é para o seu neto. Não é para o seu esposo, para a sua esposa. É para você. A ceia é um compromisso pessoal e intransferível. E eu convido então a você, que já confessou a sua fé, já publicamente assumiu que é membro dessa igreja, a comer do pão. E Jesus disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Comei,
toma do cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O nosso Cordeiro Pascal, que derramou o seu sangue naquela cruz, para que todos os que já cometemos, o que cometemos, o que já cometemos e os que cometeremos, todos os nossos pecados sejam perdoados. Bebei, pois, dele todos. Deus, obrigado pela tua palavra. Sejamos consagrados em tudo que formos fazer. Caminhando na rua, possamos fazer a diferença. Sejamos reflexos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, porque é o teu sangue, foi o teu sangue, foi o teu corpo que foi derramado, entregue, moído por causa dos nossos pecados. Hoje a graça do Senhor é manifesta no meio do seu povo, no meio dos gentios, para que pudéssemos estar nessa noite aqui celebrando a ceia do Senhor. E graças ao teu Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não porque merecemos, mas porque o Senhor derramou a tua graça sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos nos consagrar ao Senhor mais e mais. Ir de nós tudo aquilo que nos impede de viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Que vivamos essa vida consagrada. Ó Deus, em nome de Jesus, toda a soberba do nosso coração, toda a impureza do nosso lar, e quando eu digo lar, o nosso lar, nossa casa, o lar onde o Espírito Santo de Deus habita, o nosso corpo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e nos ajude, porque nós somos chamados para salvar vidas, para ser atalaias do Senhor, para ser, ó Deus, aqueles a quem o Senhor chamou, capacitou e enviou para trazer as vidas a quem o Senhor escolheu. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, que o amor do Deus Pai, o arquiteto da salvação, e a graça do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno mediador e sumo sacerdote, e a comunhão, as consolações e a unidade do Espírito Santo repouse sobre vós, que sois o povo consagrado de Deus, espalhado sobre a face da terra, a sua igreja. Hoje, e quando da vida eterna, próximos do santo, consagrados, com o santo pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe. Estamos nos preparando para o nosso aniversário, né?